Moro atualmente na cidade de Águas Mornas e trabalho hoje com terapia, né? E com aulas, aula de teologia bíblica também, e a terapia com foco através do estudo da própria palavra. Acredito que a palavra de Deus é capaz de responder todas as nossas perguntas. Sirvo no grupo de oração Frutos do Espírito, que acontece toda quarta-feira na cidade de Águas Mornas. Todos convidados a participar lá conosco. E dentro do movimento da renovação carismática, sirvo dos ministérios de pregação e de formação. Hoje, meus queridos, confesso para vocês que é a pregação mais difícil que eu já preparei. A pregação mais enigmática que o Senhor já me exigiu, pela extensão da palavra e pelo culto que eu tenho para trabalhar com vocês. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Mas, como é bastante complexo o tema, depois do grupo eu estarei para a gente conversar um pouquinho, se cada uma dúvida, porque eu vou ter que explicar tudo que eu gostaria. Talvez o Espírito Santo de outro momento que a gente possa explorar melhor a palavra. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse. E esse também é fácil de achar. Para quem ainda não citou, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 13. Vamos meditar no capítulo 13 hoje. Amém? O grupo aqui está afiado. A galera nem foi boa. Pá! É assim, desde que a Bíblia de carismática lá na página. Gostei de ler. Deixa eu ver. Vamos lá. Diz assim, acompanhe comigo, por favor. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e as faces como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas essa ferida de morte fora curada. E todos, pasmados de admiração, seguiram a fera. E prostraram-se diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera, e prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera, e quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada a faculdade de conferir arroganças e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os habitantes do céu. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, e hão de adorá-lo todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro Imortal. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem procura prender será preso. Quem matar pela espada, deve ser morto. Esta é a ocasião para a constância e confiança dos santos. Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância desta, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que era dado fazer sobre a vigilância da terra, persuadiu-os a fazer uma imagem da fera que sobreviveu ao golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar ou fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Conseguiu que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é o número de um homem. Esse número é 666. Palavra do Senhor. O Padre de que está aqui hoje. O Senhor foi ele. Queridos, primeira coisa que nós devemos ter em mente quando está no Apocalipse
mal é o mesmo desde o Gênesis. Desde o Gênesis. O mal é o mesmo, ele busca com a mesma arma fazer a mesma coisa. Por quê? O mal não tem ser em si. O que quer dizer? O mal não foi criado por Deus e ele não pode criar nada. Então a gente podia comparar o mal a um parasita. Ele segura coisas boas e vai sugando a vitalidade até que aquela coisa boa venha a morrer ou assemelhar-se com o mal. Por isso, cuida. Porque a consequência do pecado é que nos afastamos de Deus, estamos em inimizade com Deus. Mas o objetivo do pecado é fazer que você fique a imagem e semelhança do inimigo. Cuide com isso. E aí, o que ele faz? Ele transmuta, ele traveste a sua aparência. Assim, o demônio é o primeiro travesti. Travesti no sentido de vestir-se para enganar. Se você olhar no dicionário, travesti significa vestir-se para enganar. Então a mulher é uma serpente, aqui ele é um dragão, ou algo parecido com um cordeiro, porque o demônio ele pode, o mal ele pode se transmutando com uma figura que lhe apraz, que mais nos seduz. Porque na época de João, o que as pessoas adoravam? O poder. Aí o mal parece como um grande dragão, feroz e poderoso, não conseguindo conquistar as pessoas. Vai dizer a palavra como é que ela aparece na segunda-feira, como a do cordeiro. Aí é o mais perigoso de todos, porque ele vem vestido com a pele do corpo, ele vem disfarçado de Cristo. Veja a auspiciosidade do mal. Mas isso vai dizer aqui para que a gente entenda e consiga discernir e para que a gente não tenha medo. Porque, por mais que o mal possa se travestir de bem, a característica que ele não consegue lidar. Por exemplo, o mal impõe a sua presença através do poder, da opressão. Como é que Jesus impõe a sua presença através da? Isso, de novo, vamos fazer uma coisa em cor. Jesus impõe a sua presença através da cruz. Exatamente, meus filhos. Aqui vocês não podem achar, não tem a ver de ser enganado, não. Porque tudo aquilo que vem com o poder impositório não vem de Deus. Porque Deus, ele nos seduz, ele nos atrai, ele não nos obriga a nada. E por isso que é difícil ser católico. A religião mais difícil que você cumprir é ser católico, porque não tem ninguém com a vara para o teu ombro te obrigando a fazer nada. Ou você converte o teu coração, ou não vai funcionar, ele vai colocar no final. Jesus ele nos atrai, ele nos seduz, ele não impõe qualquer expressão de religiosidade que se chegar para você, se impõe. Porque, a pessoa fica em cima e fica chateando, fica enchendo o saco. Desculpa, as pessoas ficam chateando o tempo todo. Desconfia. Porque Jesus ele nos atrai, mas a escolha é nossa. No dia que o Senhor seduziste e eu me deixei seduzir. Está vendo? Por isso que ele está escrevendo a Apocalipse assim, para que a gente consiga discernir. Aqui João está nos dando um manual de discernimento daquilo que é disfarçado, daquilo que é travestido de bem, daquilo que é feito para enganar. Outra questão. O mal vem nos oferecer prazer. O bem vem nos oferecer liberdade. O mal não pode nos libertar jamais. Sabe por quê? Porque libertar dói. Sim, libertar dói para caramba. Porque tantas vezes, às vezes nós tanto tempo preso, que a gente se acostuma com o fundo das telas. Não sei se vocês já leram ou assistiram o filme O Conde de Monte Cristo, muito bom. Esse cara ele é preso, sacanagem, ele é preso por inveja. Ele passa uma cara, acho que uns 30, quase 40 anos na prisão, dormindo no chão de pé. Aí ele consegue fugir da prisão e encontra um grande tesouro, dinheiro mesmo. E aí ele vai uma grande casa grande, castelo e tal. E de repente o empregado dele chega e vê que ele está dormindo no chão. Aí o cara pergunta assim, mas o senhor tem uma cama que dá melhor, mais fofinha, mais
luxo, que a maciez da cama me incomoda. Então o que incomoda a gente não é o sofrimento, é que a gente está tão acostumado com o mal que o bem incomoda. Mesma coisa, quer ver outra comparação legal? É o seguinte: sabe quando você está dormindo e vem alguém que dá luz de fora? Pá, nos olhos da gente. Graças a Deus, a minha esposa foi curada disso. Caramba, não incomoda o ar nos olhos, você quer se encolher mais ainda. É assim. O mal ele nos prende, o bem ele nos libera. Mais uma chave. Primeira, o mal se impõe, o bem seduz. Segunda, o mal prende, o bem libera. E a terceira e última chave é que o mal ele tira as nossas escolhas, o bem nos dá todas elas. Por que eu digo isso? Gente, olha só a ilusão, quando eu travesti aqui, como o mal se atravessa nas coisas. Hoje, o conhecimento geral é o seguinte: eu sou livre, eu faço o que eu quiser, só que o quiser da pessoa é baseado só na nossa sensibilidade. Agora, fazer o que o corpo deseja não é liberdade, é ser escravo do corpo deseja. Tá vendo? A aparência é de liberdade, mas a realidade é que quanto mais você obedece os seus desejos, mais preso você está. E aí vem o bem e diz: não, decida não cair no vício de novo, mas decida com força, faça violência contra você mesmo. Olha, Jesus não falou o reino dos céus é violento, falando de São João Batista, e a violência não significa ser violência imbatível com os outros, significa ser consigo mesmo. E a palavra também está traduzida porque não é violento, é persistente, é intenso, é consistente a palavra certa. Com você mesmo. Agora, se você não criar vergonha na cara e não lutar contra o mal que ele não vai embora sozinho. Daí você começa a perceber o que é o bem e o que é o mal. Claro, nessa figura alegórica, João está descrevendo ali os reinos, Roma, aquele dragão que vem cheio de cabeças. Por quê? Porque ele vem mexendo com a mentalidade do ser humano. Aí depois eu falar que tem uma marca na mão direita e uma marca na fronte, que não é chique. O cara tem essas ideias, não tem nada a ver isso aí. O seguinte: o mal ele tenta nos obrigar tanto física, marca na mão, quanto mentalmente, marca na mão. Ele tenta seduzir o corpo e a mente. E por último, mas não menos importante, que todo mundo questiona o que é esses 666. E aqui eu ofereço para vocês duas grandes explicações. Primeiro, a grande besta da época se chamava Nero. E o que acontece? Nos alfabetos mais antigos, eles eram reduzidos. Então as letras e os números eram o mesmo símbolo. Daí, se você somar as letras, se você colocar as letras em ordem no nome de Nero, dá 666. Por isso que ele vai dizer: aqui isso aqui é sabedoria, quem tiver inteligência calcule o número da fé, porque é o número de um homem. Esse número é 666. Outra forma de entender isso aqui, que também vai levar a mesma conclusão, é o seguinte: lá no Gênesis, qual é o dia que Deus cria o homem? Sexto. Lá, Padre, eu deixo só. Sexto dia, sétimo dia Deus descansa, sexto dia. Então, entendemos que o número 6 compreende o homem. E no sétimo dia Deus descansa. O sétimo dia é conhecido como sétimo, o número 7 é conhecido como o número da perfeição. 6 mais 1. Deus é um, todo poderoso. O que acontece? Quando o homem 6 se une a Deus, ele se torna 7, perfeito, santo, certo?
Meia é uma dízima periódica, que significa que o homem vai tentar ser Deus através de si mesmo. Por isso aí eu concordo, é no meu cabeça, só pode ser besta o camarada que quer através de si mesmo atingir o divino, não vai. Porque eu é que sei. Não, porque aí tem o evangelismo, né? Que o homem consegue ser santo por si mesmo, não precisa nada do céu. E vem um monte de gente distorcendo um monte de mensagem, querendo o homem encontrar a ciência divina da perfeição sozinho. Quando é muito mais fácil de fazer, sabe o quê? Pedir. E daí a gente estava pedindo resultado do Espírito Santo. Ser mais um, que se o Espírito Santo der a você, é ser mais um excesso de santidade na cabeça. Você não precisa ficar matutando a perfeição. Aí você pensa, pode botar mais cedo. Né? Hoje em dia a gente está, o mal está se embreando no Instagram, porque é o seguinte: um monte de gente que é 6 querendo vender o número 100. O cara não sabe nada, não entende nada, mas quer que você seja perfeito. Aí ele vende para você o método de perfeição. Aí você passa a vida inteira tentando fazer aquilo ali, não consegue, porque nem ele que vende consegue, e vai ficar cada vez mais frustrado. 6. Está entendendo? Estava conversando com a minha esposa, que coisa melhor está sendo o relacionamento de casal, quando eles pegam aquele filhozinho de perfeição de casamento, de masculinidade, de feminilidade, blá, e ficam mandando um para o outro para se ofender para ser casamento direto, dizendo: não, porque você não é feminino o suficiente, não, porque você não é masculino o suficiente. Claro, há disfunções aí, sim, mas gente, se você se comporta como um homem, minimamente falando, então é masculino. Se você é mulher, se comporta como mulher, é feminino. E não existe perfeição ideal, porque nós todos temos um fator que nos influencia, que é a vida. Você não escolheu pai, não escolheu mãe, não escolheu vida, não escolheu família, não escolheu um monte de coisa que influencia sobre você. Entende? Aí, ao invés de nos amar e praticar a misericórdia de Deus, que nos aceita como nós somos, nós ficamos nesses 6, através de alguma ideia, tentando atingir uma perfeição que nunca vai chegar. E aí nós ficamos, acho que todo mundo já viu aqui. Sabe quando o cachorro fica aqui do lado? Eu não sei como não fica tonto, deve ter americano, porque não pode. Ele fica e crente que vai lá. Gente, ele vai. Entende? E aí a gente fica se mutilando. Se a gente já é ferido, já é machucado, já é doído, o que o mal quer fazer? Abre mais ainda a ferida. Abre mais ainda a ferida. É isso que o Apocalipse vem nos alertar. Só tem um que é capaz de curar as nossas feridas. É Jesus. Ele é o Cordeiro imolado. Como São João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E a nossa liturgia da sequência, nós reconhecemos que da onde Ele estiver, Ele pode nos alcançar. Nós dizemos o quê? Senhor, eu sou digno de entender minha moral. Dizer uma só palavra. Tem que falar uma, eu gosto de falar uma só, para determinar mesmo que só basta às vezes olhar. Uma só palavra, uma só intenção, e nós seremos curados. Só que para isso é necessário entender que ele tem uma caminhada que você tem que ajudar, que você tem que participar. Como eu tenho falado sobre isso, tem gente que acha que o Espírito Santo vai vir, é muito firme e esperando a cabeça, é muita fantasia. Eu gosto de ser na média, mas é muita fantasia na cabeça, porque a pessoa acha que vai chegar aqui, aí vai abrir o papo, vai botar a mão sobre você, vai rezar em língua, vai rezar o Santo Samamento, e vai rezar uma batelada de ladainha, e você vai levantar como que transformado. Você não sente mais vontade de pecar, aí você sente vontade de rezar de uma forma mística, como Santa Teresinha de Jesus. Do nada, gente, esses santos penaram muito, dia após dia, rezando sem vontade, rezando sem intenção. Tem a história, todo mundo aqui conhece a história de Santa Teresa de Jesus da igreja? Não conhece? Eu
Eu pergunto que às vezes eu conto várias vezes a minha história, eu não lembro mais. Pessoas que eu vou ficar que nem aquele vô, aquele tio velho que conta a mesma história para a mesma pessoa. Deixa eu. Dentro do convento, é comum, alguns conventos, como o de Santa Teresa, dos Carmelitas, a adoração perpétua contínua. Então o Santo Cristo está sempre disposto. E as pessoas vão se revezando em turnos para o Santo Cristo não ficar sozinho, sempre alguém rezando. Até essa música é uma música, né, que medita isso, né? Te amar porque não te amo, é uma oração de Santa Teresa. O que acontece? Chegou o turno da Santa Teresa. E pasme, ela é da doutora da igreja, tá? A mulher é uma mística e de um desenvolvimento intelectual absurdo. Aí o que acontece? Chegou a vez dela e ela não estava com vontade. Aí ela chegou na igreja, né? Que às vezes a gente chegou na igreja. Não estou com vontade de ficar olhando para o serviço. Mas eu preciso cumprir o meu turno, né? Para mandar na tela, para tomar uma prova superior. O que eu vou fazer? Vou fundar os tijolinhos da igreja. Olha só, eu penso que até desse período, na parte dele, já tentou contar aquele monte de jogo, separando uma carreira. Mas enfim, ela passou tudo dela contando os tijolinhos da igreja, acabou tudo nela foi. Um dia, Jesus veio se encontrar com ela. Daí ela pergunta, sim, qual foi a vez que eu mais te agradeci? Sabe o que Jesus respondeu? Teresa, foi no dia que tu contaste os tijolinhos da igreja, porque mesmo sem contar, tu estivesse lá. O que agrada a Deus é que nós consigamos, com o nosso entendimento, amá-lo mais do que nós desejamos as coisas. Lembra do diálogo de Jesus com Pedro? Na terceira vez ele pergunta, Pedro, tu me amas mais do que a estes? Porque às vezes a gente fica pensando, eu amo pregar, amo dar aula, amo atender as pessoas e conduzir as pessoas ao encontro pessoal, maravilha. Mas é necessário amar Jesus mais do que as pessoas. É necessário amar Jesus mais do que o ministério de pregação. É necessário amar Jesus mais do que a minha esposa. É necessário amar mais do que o esposo, mais do que o namorado, mais do que a namorada, mais do que o trabalho. Aí é que nós começamos a chegar na intimidade. Mas Jesus não pede um amor sensual. O que eu quero dizer não é sexualizado. O amor que depende de afeto, o amor que depende de arrepio, que depende da nossa vontade. Ele quer um amor consciente, onde a nossa faculdade nos permite superar a dependência sensorial. Porque se nós não fizermos isso, filhos, nós não somos mais do que o mero animal. Porque os animais dependem da sua sensualidade, do seu animal depende do que ele sente, para ele saber se está com fome, se precisa comer, o que ele precisa. Aí ele não sabe se ele cachorro comendo merda. Entende? Ele não sabe, ele sabe que ele tem que comer, ele é uma coisa que dá para engolir, ele pode, acabou. Mas ele não vai lá no veterinário tomar uma vacina. Entende? Nós somos capazes de ser isso. E isso é a vitória contra o mal. É isso que está escrito em Apocalipse. Como vencer o mal? Ele pode se apresentar como uma besta, ou rei, que te assusta, que te assombra. Ele pode se disfarçar do Cristo, mas ele não pode te oferecer amor, ele não pode te oferecer paz, ele não pode te oferecer liberdade. E João escreveu isso para que as pessoas consigam discernir entre o verdadeiro mal e o verdadeiro bem. Agora a grande pergunta que fica é: você tem discernido na sua vida entre o verdadeiro mal e o verdadeiro bem? Em discernir, você já tem condição de escolher o verdadeiro bem? Ou você já está lutando contra velhos pecados, contra velhas tendências, contra velhos mal? Porque está na hora de crescer e amadurecer na fé. É isso que nós buscamos aqui: crescer e amadurecer na fé. Está na hora de reconhecer o mal e começar a passar longe dele. E se o mal é representado por pessoas, tira as pessoas fora. Querido, eu diria, se um dia chegasse na minha condição de orientar noivos, com o casamento marcado, e o noivo pusesse a noiva ou a noiva, a perdição e o pecado, seja onde for, na sexualidade, na afetividade, na moralidade, na espiritualidade, abandono. Porque
entrar no coração aqui do que você viu e fé lá no coração. Se uma pessoa chega para mim estudando numa faculdade, e o que ela estudou está pronta para se formar, leva ela para o mal, para a perdição, todo mundo abandona, porque mais vale morrer burro, mas ir para o céu, do que com toda a astúcia do mundo, do reino de fé. Queridos, é necessário fazer o que for preciso para abandonar o mal e abraçar a verdadeira. A igreja está cheia de santos que eram ignorantes, curadores. São João Maria Leite, padre dos padres. Ele era louco para ser secretário do padre, para ir para uma mãe. E aí, de tanto que ele pediu, ele falou assim: se você aprender a rezar o texto, eu te ordeno o padre para uma palavra. Ele conseguiu rezar o texto. Ele foi mandado para uma cidade chamada Ars, na França, que era o cordel do menino. Lá o demônio matava a cidade. A cidade era mergulhada no pecado. E ele venceu o pecado através da oração do texto da confissão. O homem batia de braços no demônio ia botar fogo na cama dele. E olha só o que é a humildade. Chega um momento na vida dele, ele está velho, ele está na queda. E aí ele precisa se cuidar. E aí eu ordenei um padre jovem para cuidar dele. E diz a história que o padre jovem começou a desmerecer o santo. E a desmerecer o santo, maltratar o santo, até chegar à agressão física. Se batia no coração dele. Aí o povo ficou sabendo que ele foi lá para o bicho, um absurdo. E o bicho foi retirar o rapaz lá. Quando o Curadar ficou sabendo, ele chorou, dizendo assim: mas esse rapaz me ajuda muito, porque ele é o único que faz comigo o que eu mereço por ser pecado. Olha o amor de um cara que mal sabia ler e escrever. Esse sabia ser o verdadeiro bem e o verdadeiro mal. E é esse o convite que eu vim fazer para você. Tome essa decisão. Feche os seus olhos. Como é que